Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Quem vos saúda é o Sermão em Cristo, pastor Vanderlei Coutinho. Estou aqui no quartinho de oração Visão de Águia para esta programação. Virou um culto em nosso lar, o culto agora da noite. Sei que para algumas pessoas da madrugada, da manhã, não importa a hora, o momento em que você esteja nos acompanhando. Faça seu pedido de oração no chat, faça-o também na descrição deste vídeo. E que bom é ter você por aqui. Eu tenho plena certeza de que o Senhor tem algo para falar conosco na noite desta segundona abençoada por Deus. Deixa seu like, se possível você vai compartilhar com alguém, porque sempre é bom compartilharmos aquilo que nós entendemos que é bom para as nossas vidas, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência nesta oportunidade maravilhosa. E eu gostaria de compartilhar com vocês, antes da oração, gostaria de refletir um pouquinho com vocês na palavra de Deus. Eu creio muito na palavra de Deus. Eu gostaria de, nesta noite, compartilhar com vocês. Nós vamos ler livro de Marcos, capítulo de número 9, versículo 1. Marcos 9, 1, já está na tela, né? Que diz assim a palavra do Senhor: entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Bom, o texto aqui está nos dando uma informação. Aqui nós vamos ver o movimento de Cristo. Aqui é Cristo se movimentando. Aqui esse movimento dele antecede a obra dele, né, aqui na terra. E o texto começa com um movimento de Cristo, e Cristo não está parado aqui, ele está em movimento, e entrando no barco passou para o outro lado. Aqui ele está em movimento, entrando Jesus no barco. Aqui Mateus apresentando Jesus agindo. Mateus não apresenta Jesus aqui apenas ensinando, ele apresenta Jesus agindo. O verbo aqui indica intencional, não acaso. Amém? E entrando Jesus num barco. Jesus não espera que as pessoas venham até ele. Ele vai até elas. Quando eu uso a expressão aceitar Jesus, mas na verdade não somos nós que o aceitamos, é Ele que nos aceita. Nós vamos até Jesus, nós nos aproximamos dele, na verdade Ele se aproxima da gente. Aqui em Mateus, este evangelho, mostrando um Deus que se move em direção ao homem. Eu entendo que a nossa fé, ela começa num Deus que toma a iniciativa. Observa que antes de nós amar a Deus, Ele nos amou primeiro. Ele tomou esta iniciativa. Então, antes de você buscar a Jesus, Ele já estava em movimento em sua direção. É esta informação para você aqui esta noite. Enquanto você veio buscar a Ele, Ele já estava em movimento em sua direção. Você acredita nisso? Então, gente, o texto começa com Jesus em movimento. Ei, Jesus está agindo. Pastor, não estou vendo. Provavelmente aquele homem paralítico também não estava vendo. Mas Jesus já estava indo, atravessando aquele lago na sua direção.
Tem um Deus que você não está vendo, mas Ele está indo na sua direção. Talvez esteja tudo paralisado, não é? Talvez as coisas estejam travadas. Você não consegue dar um passo. Aliás, está tudo escuro, você não consegue ver uma luz no fim do túnel. Não consegue encontrar uma saída, não é? Ei, você não está vendo, mas Jesus está indo em sua direção aqui esta noite. Talvez para algumas nesta manhã, nesta madrugada, nesta tarde, Jesus está indo em sua direção. Você não está vendo, mas Ele está agindo, porque o texto começa com Cristo em movimento. Jesus está em movimento. E a nossa fé começa num Deus que toma a iniciativa. Então, antes de você buscar Jesus, Ele já estava em movimento em sua direção. Segunda lição que eu aprendo dentro desse texto, o texto diz que passou para o outro lado. Olha aqui, a travessia revela a autoridade sobre limites geográficos e também espirituais. O outro lado aqui indica mudança de território. Amém? O outro lado, mudança de território. Observe isso aqui. Do outro lado. Amém? Indica o quê? Mudança. Jesus não está limitado às fronteiras, ou por fronteiras, por rejeições ou resistência. Jesus não está limitado. Se você observar no capítulo de número 8, no capítulo anterior, nós vamos observar Jesus enfrentando a tempestade e vamos ver uma libertação espiritual acontecendo. Amém? Que é a libertação do endemoniado gadareno. Observou isso aqui? Então, ele no capítulo anterior enfrenta a tempestade e realiza a libertação na vida de um homem. E aqui ele segue adiante sem se deter nos conflitos. O que é isto, pastor Vanderlei? Aqui Cristo não é detido pelo caos. Você pode ser detido, detida pelo caos, pela situação. Agora, Cristo não é detido pelo caos, nem pela rejeição. Então, nenhuma barreira, meus irmãos, minhas irmãs, é suficiente para impedir o propósito de Deus em sua vida. Nenhuma barreira é suficiente para impedir o propósito de Deus na sua família, na vida dos seus familiares, na tua vida sentimental, na tua vida espiritual, profissional, física. Nenhuma barreira é suficiente para impedir o propósito de Deus na sua vida. Ei, por que, pastor Vanderlei? Porque o Deus que nós servimos e acreditamos nele não é detido pelo caos, nem tampouco pela rejeição, nem tampouco pelas barreiras. Amém? Então nada vai conseguir impedir a ação de Deus aqui. Eu sinto uma ação dele acontecendo agora, no meio do caos, porque tem pessoas aqui que estão vivendo um caos. É um caos familiar, é um caos na saúde, é um caos na vida profissional, é um caos na vida financeira. Quantas pessoas, não é? E o inimigo colocando pensamentos terríveis na mente, não é? E tem gente que já tem alimentado esses pensamentos, já desceu ao coração. Ei, tem um Cristo que se importa com você.
nada impede o propósito dele, nada impede o seu agir. Confie nele esta noite. Para nós adiantarmos, o texto diz: e chegou à sua cidade. Olha só, sua própria cidade. Aqui expõe aqui o paradoxo da familiaridade. Ou seja, Jesus chegou à sua própria cidade. Por quê? Porque Cafarnaum era o centro do ministério de Jesus. Amém? Então, o lugar onde ele era conhecido. Mas nem sempre neste lugar ele era crido, né? Familiaridade gera às vezes risco, né, de banalização daquilo que é sagrado. Mas mesmo assim, Jesus volta, né? Jesus não abandona. A graça que ela acaba insistindo, né? O maior desafio, muitas das vezes, da fé não é a oposição, é o costume, às vezes o costume familiar, sabe? É isso que atrapalha. Mas Jesus, ele ia e voltava, saía para exercer o seu ministério e voltava para a sua cidade. Agora, cuidado para não conviver com Jesus sem se submeter a ele. Uma certa feita ele disse que a mãe, os irmãos dele, eram aqueles que faziam a sua vontade. Às vezes as pessoas convivem demais com Jesus, mas não se submetem a ele. E talvez você que esteja nessa transmissão até esteja convivendo com ele através desta transmissão, porém você não quer se submeter à vontade dele, né? Isso que é um grande problema. Ele manda você ir para a direita, você vai para a esquerda. Ele manda você ir para a esquerda, você vai para a direita. Ele manda você seguir adiante e você para. Amém? Você volta. Ele manda você se movimentar, você quer ficar parado. Não é assim? Eu sei que está servindo para alguém esta palavra aqui esta noite. No versículo de número 2, que nós não lemos, mas eu vou ler agora. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Olha que algo interessante aqui. O versículo prepara o leitor aqui para um milagre mais profundo que a cura física. Amém? Olha que conexão imediata aqui. Antes de curar o paralítico, Jesus atravessa e chega, e o foco do texto aqui acaba não sendo o deslocamento, mas o propósito de Jesus. Então, o milagre principal aqui seria o perdão dos pecados. A travessia é o caminho para revelar quem realmente ele é. Amém? Aquele que perdoa. Jesus não se move apenas para curar corpos, mas para revelar a autoridade espiritual que ele tem até para perdoar pecados. Ele quer realizar algo mais profundo. Você sabia que a pior doença do ser humano é o pecado? É porque o pecado ele tem o poder de levar esta pessoa para o inferno. Então este é o maior pecado. E a maior dificuldade que o ser humano tem é se desvincular, se libertar do pecado. E muitos tendem a tentar até sozinhos. Os que tentam sozinhos. Sem a ajuda de Jesus você não consegue chegar a lugar nenhum. Amém? Irmãos, nem todo mover de Deus é para resolver algo externo. Muitos são para tratar o interior. O movimento dele é para tratar o interior. E qual era o maior propósito? Não era nem fazer aquele homem andar. O maior propósito era perdoar os pecados daquele homem. Jesus também, o maior propósito dele na tua vida não é abrir essa porta que está fechada, não. Não é curar essa enfermidade, não. Não é abençoar financeiro, não. O maior propósito é perdoar você. É salvar a sua alma. Este é o maior
propósito. Então Jesus, ele se move por decisão soberana, ele atravessa limites que ninguém mais atravessa e ele retorna a lugares onde muitos já se acomodaram, e tudo isso prepara uma revelação maior da sua identidade. Quando Jesus ele chega, não é só para estar presente, ele chega para governar as nossas vidas. E quando nos deixamos ser perdoados por ele, ele governa a nossa vida, ele direciona as nossas vidas. Deixa eu orar por você, sua casa, a sua família, neste momento maravilhoso, nesta oportunidade que os céus nos presenteia aqui esta noite. O céu preparou esta oportunidade. Eu quero orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para todo o sempre. Amém. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante de sua presença, ó Deus, em oração. Deus, nesta noite, nesta oportunidade, abre os nossos olhos para discernir os teus movimentos, meu Pai, e livra-nos da fé, ó Deus, superficial, da familiaridade sem reverência. Ó Deus, que reconheçamos quando o Senhor chega e venhamos nos submeter à tua autoridade, à tua vontade. Senhor, foi dito aqui esta noite que o Senhor Jesus pode estar indo na direção desta pessoa sem que ela perceba. Ele já está agindo, ele já está indo na direção, e que sempre é ele que toma a iniciativa de se aproximar de nós. Meu Deus e meu Pai, e nesta noite eu sei que existem diversos problemas que afligem, ó Deus, este homem, esta mulher, mas eu vim aqui na luz da tua palavra para dizer que, ó Deus, o que esta pessoa enfrenta não é nada, não é. O pior problema na vida do ser humano é o pecado, meu Deus, que conduz o homem à perdição, ao desprezo eterno. Ó Deus, o maior problema, ó Deus, são Satanás. Mas, ó Deus, e que luta contra a vida da gente para que venhamos pecar, porque se ele nos fizer pecar contra o Senhor, nós estamos enrolados. E eu clamo ao Senhor nesta hora, eu suplico ao Senhor nesta hora, eu suplico ao Deus Todo-Poderoso neste momento, eu suplico ao Deus que faz o impossível se tornar possível, o Deus que peleja pela causa do teu povo, que peleja pela causa dos teus filhos. É mais uma vez que nos colocamos diante de sua presença em oração, nos colocamos diante de sua presença na fé do Deus que criou os céus e a terra, o Deus do impossível, o Deus que peleja, ó Deus, por nossas vidas. É mais uma vez, meu Pai, é mais um momento. Que oportunidade única, que oportunidade singular que o Senhor nos deu de nos achegarmos a Ti, de Te buscar, Senhor, de Te clamar. A Tua palavra diz: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
é mais uma vez, é mais um momento aqui no quartinho de oração que eu estou, meu Pai, e junto com os irmãos e irmãs espalhados pelo Brasil e parte do mundo, Senhor, que estão nos acompanhando em outros países e que recebem esta oração. Meu Deus, estamos aqui não para fazermos a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. E aqui o Senhor tem liberdade, o Senhor tem liberdade para, ó Deus, perdoar pecados, o Senhor tem liberdade para salvar, para levantar o caído, o Senhor tem liberdade para curar, para transformar, para mudar a situação da vida deste homem, desta mulher. É mais uma vez, nos colocamos diante de Ti, Deus, e eu repreendo todos os maus pensamentos, eu repreendo toda a fúria do adversário contra esta mulher, contra este homem, contra esta família. Nós repreendemos toda a ação do mal, nós expulsamos toda a ação de Satanás. Traz a proteção para esta casa, traz a proteção para esta família. Meu Deus, esta mulher que vive debaixo de ameaças, ó Deus, esta família sendo ameaçada, ó Deus, guarda, proteja, ó Deus, esta família, ó Deus, proteja, Senhor, e ajuda, ó Deus, esta mulher, ajuda para que ela busque ajuda, Senhor, ó Deus, guarda de uma maneira especial. Deus, entra na história deste homem, entra na história deste homem, entra na história, entra, Senhor. O Senhor tem o poder também de libertar, ó Deus, mas eu conheço muitos casos que a libertação veio através, ó Deus, da cadeia, que veio a libertação. O Senhor permitiu, ó Deus, que fosse para a prisão, ó Deus, para alcançar a libertação. Eu apresento nas Tuas mãos, eu oro, Senhor, por esta pessoa dentro deste hospital, doente, enferma, e em muitas até mesmo em coma, muitas até mesmo numa situação difícil. Entra com a providência agora. Pessoas doentes em casa, enfermas em casa, visita, Senhor. E eu peço também, meu Deus, toca nesta pessoa, Senhor, nesta família que está de luto, meu Pai. Quantos estão de luto por perder seus entes queridos? Que haja um mover do Senhor na vida de cada uma destas pessoas. Deus, quantas pessoas estão indo embora? Quantas pessoas, meu Pai? Guarda, protege as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Dai-nos o grande livramento, dai-nos a proteção do Teu Espírito Santo, meu Pai. Eu peço ao Senhor, confirma a vitória total e completa para que o Seu nome seja glorificado, para que o Seu nome seja exaltado. Meu Deus, eu abençoo em nome de Jesus e repreendo todo o mal e profetizo que Jesus chegou e tudo aquilo que estava travado não trava mais. Tudo aquilo que estava travando na vida desta pessoa não trava mais. Em nome de Jesus, o que estava travado já foi destravado e o Teu nome será glorificado. Em nome de Jesus, receba e tenha uma ótima noite de paz, de tranquilidade na presença do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar, vai. Isso. Declare aí. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Declare, meu irmão, minha irmã,
em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que coisa linda, né? É você ver a ação de Deus acontecendo em nossas vidas, né? É ver Deus agindo também através das nossas vidas, na vida de alguém. Isso é muito maravilhoso, não é? Isso, eu via uma mulher aqui. Essa mulher chorava, gente, mas era um choro de emoção, de alegria, por conquistar algo que aos olhos humanos parecia impossível, né? E o Senhor agiu. Olha, aqui entre nós, o Espírito Santo fala ao meu coração. Olha, você tem estado no ambiente onde Jesus está, mas você não quer se submeter ao que Ele te disse. Ele já disse para você fazer algo, mas você não quer fazer. E escute uma coisa, Ele não tem compromisso com você, tem não. Se você está num ambiente que Ele pediu para você fazer algo e você não quer, você se recusa a fazer, então você está desobedecendo a vontade dele e automaticamente ele não fica, ele sai. Amém? Então, você ainda tem tempo de se acertar e você depois conta para mim o que ele fez na sua vida, tá bom? Glória a Deus. É bom ouvir Jesus, né, falar, é bom, mas não quer se submeter, não quer fazer a vontade dele. Aí dá ruim para tu, dá ruim. Irmãos, o Senhor está dizendo ao meu coração, permita Ele governar a sua vida, permita Ele governar a sua casa. Tem 12 pessoas aqui, você precisa da liberdade para Ele agir aí, e Ele quer agir através da sua vida, porque o Senhor me mostra aí céticos aí na sua casa. Tem céticos aí, tem Tomés aí na sua casa. Então, Deus quer usar a sua vida. Eu vou abandonar eles porque eles não estão acreditando, pastor. Ei, seja instrumento de Deus aí onde Ele te plantou. Amém? Espírito Santo fala ao meu coração. Tem sentido muita falta de ar. Eu via 3 pessoas aqui sentindo muita falta de ar. Uma, eu via um problema no seu pulmão. E eu via, tá, gente? Agora eu não vejo mais. Jesus curou, libertou você. Até quando você respirava, fundo, você sentia dores. E é no pulmão. E as outras 2, são 3, as outras 2, a dificuldade também para respirar, e você puxa o ar e não vem. É complicado. Eu via Jesus te libertando nesta oportunidade, tá? Depois você vem aqui e glorifica o nome dele, tá? Conta o que ele fez na sua vida, é para a glória do Senhor, tá? O Senhor está dizendo ao meu coração aqui, a libertação já chegou nessa casa. Nesta casa chegou libertação. Amém? Se prepare para viver o melhor de Deus. A libertação, ela chegou nesta casa. Toma posse da vitória. Em nome de Jesus, toma posse da vitória. Meus irmãos, minhas irmãs, eu vou ficando por aqui. Antes de encerrar, eu via 18 pessoas aqui, que aquilo que estava travando a sua vida não vai travar mais. Amém? O que estava travando a sua vida não vai travar mais, porque o Senhor Jesus, Ele agiu, Ele foi na direção e Ele agia, Ele destravava a vida de vocês, tá? Gente, vou ficando por aqui, volto meia-noite com vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a tão esperada vinda de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Mande para alguém esta oração. Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa,
sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe.